E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer um pouquinho diferente esse segundo bimestre, vamos ver se assim fica melhor. Hoje eu vou postar um vídeo para vocês explicando o conteúdo que está aqui no PET, tá? Eu vou fazer uma leitura, fazer os comentários, e nas aulas que a gente tem segunda e quarta, a gente tira somente dúvidas, resolve exercícios, enfim, tá bom? Então, olha lá, o assunto dessa semana a gente já viu um pouco no primeiro bimestre, que é função. Tá? Então, a gente vai passar por alguns elementos que foram passados no bimestre passado, de forma meio esquisita, né? Mas agora está mais organizadinho aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Um corredor de maratona faz seu treino em uma pista marcando a cada 25 metros. Enquanto isso, seu técnico registra de minuto em minuto a distância percorrida pelo maratonista. Então, veja abaixo uma das tabelas que o técnico fez. Então, ele tem aqui. Quando ele começou a correr, ele andou 0 metros. Quando passou 1 minuto, ele já tinha percorrido 175, 2 minutos 350, 3 525 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, o T é o tempo dado em minutos e o D é a distância dada em metros. Então, vai existir, maioria das vezes, né, uma relação entre essas duas grandezas, tempo e distância. E uma dessas grandezas vai depender da outra. Então, neste caso, a gente fala que o tempo, aliás, que a distância, ela depende do tempo. Então, quanto maior for esse tempo, maior será a distância. Quanto menor for esse tempo, menor vai ser a distância. Então, essa relação dessas duas grandezas, ela pode ser considerado, além de uma relação, uma função. Que esse de cá relaciona com esse de cá, certo? Ou seja, em 1 segundo, em 1 minuto, né, que tem aqui, ele não fez nenhuma outra distância a não ser 175 metros. Então, o 1 relaciona somente com 175. Assim como os 3 minutos vai relacionar com o 525. Como essa relação ela é uma constante, de certa forma, né? Ela vai obedecendo a mesma regra, vamos assim dizer, né? Para qualquer tempo em relação à distância, tem como a gente escrever isso com uma fórmula. Essa fórmula é chamada de lei de formação. Então, a lei de formação do problema que vai definir quantos minutos ele percorreu ou qual a distância que ele percorreu. Nesse caso aqui, quando a gente joga algumas técnicas que a gente vai aprender, a lei de formação é dada por distância igual a 175 vezes o tempo dado em minutos. Né? Então, eu sei que ela é uma função, a distância seria o y, o tempo seria o x, né? Então, a gente pode fazer a mesma associação, tanto que o y eu posso escrever como f de x, né? Que ele está em função do x, assim como a distância está em função do tempo, tá? Então, essa é uma apresentação dessa parte aqui de função, tá? Vamos ver uma outra situação aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui a segunda parte, que é essa daqui. Uma empresa telefônica. Vou aqui. Olha lá. Uma empresa telefônica possui. Deixa eu escolher. Possui um plano que cobra R$ 50 fixos mais R$ 1,40 para cada ligação. Faça uma tabela que relaciona o tempo de ligação com o valor a ser pago. Então, o que a pessoa vai pagar vai depender do tempo que ela ligar. Então, aqui a gente pode fazer essa tabelinha. Para 0 minutos, ele gasta R$ 50. Se ele falar 1 minuto, ele vai gastar 50, que é fixo, mais 1,40. Para 2 minutos, 50 fixo, mais 2,80. Então, novamente, a gente tem uma relação do tempo com o valor pago. Então, isso eu posso falar que essa relação é uma função. Porque não tem lógica ele falar 1 minuto e pagar R$ 57. Né? Então, para 1 minuto, ele vai pagar R$ 51,40. Não existe outro valor a não ser esse, de acordo com o enunciado. Então, afirmando que ele é uma função,
Vamos dizer, então, que o valor está em função do tempo, portanto, a gente pode escrever isso daqui como uma regra, né? A lei de formação. Que lei de formação seria essa? Então, vamos pensar. O valor pago, que ele chamou aqui de V, sempre tem que ter os R$ 50, e esses R$ 50 é fixo. E vai ser adicionado esse valor 1,40 por cada minuto que ele falar. Então, como eu quero generalizar essa regra, em vez de eu colocar quantos minutos, eu coloco T, que representa os minutos. Tá? Então, a gente pode escrever 1,4T mais 50. Essa seria a minha lei de formação, que permite que eu calcule o valor pago desde que eu tenha quantos minutos a pessoa falou. Ou calculo quantos minutos a pessoa falou se eu tenho o valor que ela gastou, certo? Então, aqui também a gente pode considerar isso como uma função. Terceiro exemplo. Ao preparar um churrasco, o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá 400 gramas de carne e sempre compra mais 3 quilos por precaução. Como que a gente representaria isso como uma tabela? Então, a gente poderia chamar a quantidade de pessoas como P, né? P de quantidade de pessoas, e a quantidade de carne em gramas. Então, essas duas grandezas vão relacionar. Então, a quantidade de carne que ele compra vai depender da quantidade de pessoas que vai. Então, eu posso dizer que essa relação é uma função. Então, se não for nenhuma pessoa, eles compram só os 3 quilos de carne a mais. Se for uma pessoa, ele já compra 3.400. Duas pessoas, ele já compra 3.800. E assim vai indo. Cada quantidade de pessoas relaciona com um único valor da quantidade de carne que ele vai comprar. Então, eu afirmando que isso é função, eu também posso escrever a lei de formação. Então, no caso aqui, a regra, né, da lei de formação que satisfaz essa situação aqui é dada por quem? Então, a quantidade de pessoas que ele chamar, certo? No caso aqui, né, a quantidade de carne que ele vai comprar, aqui que ele chamou de G de grama, vai ser o quê? 400 gramas vezes o número de pessoas que tiver indo nesse churrasco, mais aquele fixo, que é o que ele compra sempre a mais, que são 3.000 gramas. Então, a quantidade de carne depende da quantidade de pessoas. Então, vocês vão perceber que sempre quem depende, né, no caso aqui a carne vai depender da quantidade de pessoas, quem está dependendo faz o papel do Y, faz o papel do f de x, ou seja, sempre vai estar isolado aqui, tá? O que nós temos nesses três exemplos? Que são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Se eu aumento o número de pessoas, né, fazer setinho para cima, se eu aumentar o número de pessoas, ele tem que comprar um maior número de carne. Se o valor pago aqui do plano de telefone, se aumentar os minutos, vai aumentar o valor pago. E aqui no outro caso, quanto mais o tempo passa, mais o corredor, né, o atleta vai correr. Então ele corre uma distância maior. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, quando eu faço esse tipo de exercício e eu tenho aqui a minha lei de formação, eu já consigo identificar, eu dou o valor de uma grandeza, você sempre vai achar outra, tá? Então, sempre esse tipo de situação vai ser dado por uma função, tá? Se tiver uma relação entre um e outro. Por que ele fala sobre função? Porque quando a gente vai fazer as funções, a gente, na verdade, trabalha com dois conjuntos. A gente trabalha aqui com dois conjuntos. Aqui ele chamou conjunto A e conjunto B. Aqui ele poderia chamar quantidade de pessoas e quantidade de carne, né? Então, o que vocês perceberam aqui? Que para a quantidade de pessoas, é só esse valor que ele compra. Para essa quantidade, tem que ser esse valor. Então, como eu considerei ele como uma função, porque ele obedece a seguinte regra.
se para cada valor de x existir um único valor para y, é função. Então, no caso, quando eu tenho dois conjuntos, né, ou aqui seria representado por duas grandezas, esse elemento A, ele relaciona com o elemento I. O E relaciona com o B relaciona com o D, o C com o F, o 1 com 3 e o 2 com 4. Como cada elemento daqui relacionou com um único elemento do lado de cá, eu posso afirmar que essa relação é uma função. Certo? Então, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Isso acontece quando eu tenho o quê? Uma função dada de um conjunto em outro, certo? Ou pode ser de uma grandeza relacionando com outra. Da onde sai essa variável independente, é aquela que manda, eu tenho um nome específico chamado de domínio. Então, domínio são os valores de x que eu dou. Geralmente a gente coloca x, tá? Pertencente aqui ao domínio. O outro conjunto aonde vai chegar a relação, que seria esse conjunto em verde, ele é chamado de contradomínio. E os resultados que chegaram, pode ver que sobrou cara aqui, ó, que não teve relação. Essa partinha em vermelha é a minha imagem. Então, toda função tem esses três elementos. O domínio, o x, contradomínio, o y, e os valores de y que satisfaz aquela lei de formação fazem parte da minha imagem. Tá? Então, o conjunto D é esse, 0, 1, 3, 5, 7, 9. O contradomínio, pode ver que é um conjunto maior, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. E quando eu tenho uma função, deixa eu apagar aqui, quando eu tenho uma função do domínio no contradomínio, que seja dado por uma lei, olha aqui a lei de formação. Os resultados que satisfazem essa lei de formação é a imagem. Então, como que a gente faz? É só pensar na ideia de função. Você dá um valor de x, joga na lei e acha o y. Aqui é a mesma coisa. Você pega aqui o zero, joga na lei, no lugar de x. Então, 0 mais 2 é 2. Então, o 0 relaciona com o 2. O 3 relaciona com quem? Só você jogar o 3 aqui no lugar do x. Então, 3 mais 2, 5. Perceba que todos esses valores, quando eu somo 2, eu chego nesses valores em vermelho. Então, os valores em vermelho é a imagem. Essa imagem está dentro de quem? Do verde, que é o contradomínio. Tá? A gente costuma dizer que aonde sai a flecha é o domínio e aonde chega a flecha é o contradomínio. Tá? Isso aqui é chamado de diagrama de flechas. A gente pega um elemento daqui e relaciona com o outro de lá. Tá? Então, olha lá, normalmente a função é definida por uma lei. Quando o domínio da função não é dado, devemos entender que é todos os números reais, que nem aqui. Nesse caso de cá, da quantidade de pessoas. Eu vou deduzir, se não fosse um problema de quantidade de pessoas e carne, que essa coluna, os valores de x, pode ser qualquer número real, positivo, negativo, decimal, fracionário, tá? Irracional, pode ser qualquer valor que você conhecer. Neste caso específico de pessoas, ele não vai ter a parte negativa, porque não existe pessoas negativas. Essa parte do valor pago, não existe valor dinheiro negativo. Portanto, aqui o meu resultado vai dar sempre positivo, até porque o tempo não existe também tempo negativo. Então, não vai existir valores aqui no seu domínio menores do que zero, tá? É isso que ele está falando aqui nesse caso. De modo que, efetuados os cálculos, resultam também em números reais. É o que a gente fala aqui, por definição, uma função que sai do conjunto dos reais, que é o x, leva na imagem também que é dada em conjuntos reais, tá?
Um corredor da maratona faz seu treino a cada 25 metros, isso é, o técnico anota e registra. Então, lá a gente tinha que a distância é 175 vezes o tempo. Como eu já tinha explicado, a gente pode substituir a distância pelo y, que a distância depende do tempo, e no lugar do tempo a gente pode colocar x. Então, eu consigo, dado a minha lei de formação, determinar qualquer tempo e determinar aqui qualquer distância percorrida. Então, ele deu o exemplo. Podemos calcular quanto o maratonista teria corrido em 30 segundos. Então, vamos pensar o seguinte, se ele tem, né, aqui a distância é dado por 175 vezes o tempo. Essa distância é dada em metros e esse tempo é dado em minutos. Se eu quero saber 30 segundos, na verdade eu quero meio minuto, 0,5 minutos. Então, na hora que eu substituo 0,5 no lugar de t, nós temos 175 vezes 0,5. Metade, 87,5 metros. Da mesma forma, eu posso perguntar para vocês, em 1750 metros, quanto tempo se passou? Nesse caso, metros é distância, então eu dei o valor de d. Quem que eu vou achar? O valor de t. Como? Só substituir. Então, no lugar do d, eu ponho 1750 igual a 175 vezes o tempo que eu vou achar. Se eu dividir os dois lados aqui por 175, né? Ou passar dividindo, eu sei que ele percorreu essa distância em 10 minutos. Tá? Então, basicamente, é isso quando a gente fala de função. Ele te dá um valor para achar o outro, mas o foco aqui mesmo é apresentar que quando a gente tem uma relação entre dois conjuntos, essa relação leva os valores de x num único valor de y, a relação é chamada de função, os meus valores de x são chamados de domínio, aonde chega esses valores de x? É o meu contradomínio, é os possíveis valores onde pode chegar, valor de y, e quando eles são dados por uma lei de formação, essa função é dada por uma lei de formação, essa função, os valores que chegam da lei de formação, você joga o x lá, os resultados para y é chamado de imagem. Também é y, tá bom? Então a gente se vê na aula e é isso aí. Um abraço, até a próxima.